aqui é interessante que no capítulo 9 e 10 fala muito sobre a oração. Daniel, ali, ele estava orando de forma fervorosa, ele sempre foi um homem de oração. A Bíblia deixa isso muito claro. Daniel era um homem de oração, por isso ele era um homem muito amado. Está aqui relatado em Daniel. Então, por conta da fé de Daniel, levantou-se inveja, homens invejosos tiveram inveja de Daniel, jogaram ele, acusaram eles, fizeram com que o rei assinasse um decreto, enganaram o rei, e aí, por conta desse decreto, jogaram Daniel na cova dos leões, mas Daniel era um homem de oração. E olha, Deus não tirou Daniel da cova, Deus permitiu com que Daniel fosse para a cova. Porém, Deus estava com Daniel na cova. Gente, Daniel, além de tudo, Daniel nos dá um exemplo de oração, de quem ora e de como Deus age. Ali no início já da profecia de Daniel, Deus fala o quê? Deus nos mostra que Ele não nos livra da tentação, mas Ele permite que sejamos tentados. Porém, ali Ele está conosco. Os 3 amigos de Daniel, os 3 jovens, foram, juntamente com toda a nação, adorar a estátua de ouro. Estão lembrados? Porém, os jovens se recusaram. Eu fico imaginando, sabe, lá no céu, eu quero conversar com esses jovens. Que coragem daqueles jovens. E aqueles jovens, você imagina o mundo da época, aquela população inteira, reverenciando-se, dobrando perante a estátua por ordem do rei, e apenas aqueles 3 jovens se mantiveram ali, ó, em pé. Vocês imaginem aqueles 3 jovens sendo levados ao rei, e o rei muito furioso, todo soberbo, fala para aqueles jovens: olha aqui, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu acho que vocês não ouviram o tocar dos instrumentos. Então eu vou mandar tocar os instrumentos novamente e vocês vão me reverenciar. E aí, aqueles 3 jovens, de uma forma muito consciente, falaram: não perca seu tempo, rei, porque nós não nos dobraremos a ti. Somente ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é que dobraremos nossos joelhos. Que jovens! E aí, você teria essa coragem? Porque de nós vai ser exigido essa coragem. E aí, nós pulamos para Daniel. Daniel, um servo íntegro. Abaixo do rei, quem estava? Daniel. E os homens ali do lado morrendo de inveja de Daniel. Exato. E tentaram vasculhar a vida de Daniel e não acharam nada contra Daniel. Daniel ali ele já estava com uma certa idade, mas ele foi jovem e foi fiel. E agora que já com uma certa idade, ele continuava sendo fiel ao seu Deus, que é o nosso Deus. E ali ele continuava na rotina dele, orando, e por conta da fé, por conta da oração, ele foi decretado, foi feito um decreto em que se pegasse alguém orando, que não fosse ao rei, esse homem teria uma grande punição, seria punido. E aí Daniel, ó, pouco se lixou, continuou orando da mesma forma como ele orava. E aí aqueles homens passaram, viram, e enfim, vocês conhecem a história. Daniel foi jogado na cova dos leões. E ali estava Jesus Cristo junto com Daniel. E aqueles leões não fizeram mal a Daniel.
Aqui temos uma nova mensagem. A mensagem de que se você acha que por você servir a Deus, Ele não vai permitir com que você não passe por problemas, você está enganado. Aqui Deus fala, Deus avisa a mim e avisa você de que sim, passaremos por problemas, enfrentaremos luto, enfrentaremos doença, mas Ele estará conosco. Ele é a diferença, Ele está ali para nos pegar no colo. Daniel não foi livrado da cova, porém Jesus estava com ele na cova. E ali, então, aqueles jovens também, Deus não os livrou de serem jogados na fornalha, mas eles foram com dignidade. E o que eles falaram para o rei? Ó rei, se o Deus do céu quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser, não tem problema, Ele não nos livrará. Porém, só a Ele daremos reverência. O rei, imaginem, o rei Nabucodonosor ser desafiado daquela forma por aqueles jovens pentelhos. Como assim? Exato. E ali aqueles jovens foram honrados porque o próprio Cristo desceu do céu para estar com eles ali. E segundo o relato de Ellen White, nem o cheirinho de queimado ficou. E nem o fio do cabelo deles foi queimado, a não ser a corda. E ali Nabucodonosor lançou uma lei para que todos adorassem ao rei de Israel. Lindo, não? Que testemunho. Qual é o seu testemunho de fé hoje? O que está acontecendo com você hoje? Você está duvidando de que Deus ouve a sua oração? Se você está duvidando, então eu vou te contar a terceira experiência que fala aqui. Então, aqueles homens que jogaram, voltando aqui para Daniel, que foi para a cova dos leões, aqueles homens, no dia seguinte, ao amanhecer, o rei bateu na porta e falou: Daniel, será que o teu Deus livrou você da boca dos leões? Olha a pergunta do rei. E aí, Daniel falou: sim, o meu Deus me livrou da boca dos leões, porque em mim não se achou iniquidade alguma. Vê que forte essas palavras também? Como anda a sua vida hoje? Bom, o fato é que o rei mandou que imediatamente Daniel fosse retirado. E aí então o rei pegou todos aqueles que o enganaram, que fizeram com que ele condenasse Daniel, pegou todos aqueles homens e jogaram lá na cova. E Ellen White diz que antes mesmo que eles chegassem no final da caverna, os leões já os haviam devorado. Não tem como. O mal tem o seu preço. Satanás, ele trabalha sujo. Ele mostra para você um campo de ouro. E depois ele puxa o teu tapete e ele dá risada. O que esses homens fizeram? Eles acharam que, tirando Daniel do caminho deles, eles iam ter um cargo melhor. Eles iam poder fazer o que eles quisessem. Isso foi o que Satanás fez com que eles enxergassem. Eles não enxergaram que aquele homem era um homem inocente. Aquele homem servia ao Deus Altíssimo. Gente, pensem bem antes de você fazer qualquer coisa ruim para um filho do Deus Altíssimo. Aliás, todos nós somos, mas para aquele que se dispõe a servir ao Deus Altíssimo. E aí, então, Satanás encobriu deles o quê? O que aconteceria depois? Eles nunca imaginaram. Aliás, na cabeça deles,
Eles eram tão incrédulos que nunca passou pela cabeça deles que Deus estaria ali com Daniel e que fecharia a boca dos leões. Pois é, mas assim Deus fez. Assim Deus fez com Daniel, assim Deus faz com você, assim Deus faz comigo. Porém, não se engane. Deus diz lá em Isaías: passaremos pela água, passaremos pelo fogo, passaremos pelo deserto, porém Deus está conosco. E aqui em Daniel, Deus fala a mesma coisa.